Olá, pessoal! Vamos agora para a nossa aula de português. Hoje nós vamos trabalhar o livro PNLD nas páginas 109 até a página 111. Vamos fazer uma leitura de uma reportagem, tá? Hoje nós vamos falar sobre quilombos, sobre quilombolas, sobre palmares. Vamos reviver um pouquinho a nossa história dessa cultura tão maravilhosa que é a cultura africana. Então vamos ficar bem atentos, tá? E bem atentas na nossa leitura. Então, a reportagem, tá, é do quilombo ao quilombola. Quilombola. Você já ouviu essa palavra? Sabe o que significa? Lendo-a em voz alta, você vai ver que ela é gostosa de pronunciar e que parece com uma outra que você talvez já tenha ouvido, quilombo. Um termo usado no tempo em que o Brasil era império, para falar das comunidades de negros fugidos da escravidão. Hoje não temos mais imperador nem escravos, mas os quilombolas, aqueles que permanecem às comunidades negras rurais remanescentes de quilombos. Então, estão aí e têm novas histórias para contar. Então, gente, aqui nós temos aqui esse termo remanescentes, né? Que quer dizer o quê? É aqueles que ainda sobreviveram, né? Na descendência dessas comunidades, tá? Então, acabou, né? Graças a Deus, a escravidão e também o quilombo, que não precisa mais. Mas aí ficaram quem? Ficaram as comunidades quilombolas. Para começar a entender os quilombolas de hoje, é preciso voltar no tempo até a época dos quilombos e mocambos. Essas duas palavras, que têm origem dos povos da África Central que falavam a língua bantu, significam acampamentos e aldeias. Então nós temos aqui, já descobrimos, né, dois significados, que foi de quilombos, mocambos, né? Que na língua bantu, lá da África Central, significam o quê? Acampamentos e aldeias. Como você já sabe, as expressões eram usadas para chamar as comunidades de escravos que escapavam do trabalho forçado e iam buscar sua independência. Os quilombolas, você pode imaginar que eram os participantes destas comunidades. Então, já tem aqui a diferença de quilombo e quilombola, né? Quilombo seria as aldeias, as comunidades, e quilombolas as pessoas, os participantes destas aldeias. Os quilombos, comunidades de fugitivos, existiram não somente no Brasil, mas também em outros países da América Latina, que receberam escravos africanos nos séculos 16 a 19. Só que nesses lugares ganharam um nome diferente. Na Colômbia, por exemplo, foram conhecidos como palenques. Seus descendentes ainda hoje estão presentes em várias comunidades nesse país, como a de São Basílio. Já na Venezuela, ganharam o nome de cumbis. E tinham outros apelidos em países como Cuba, Jamaica, Equador, Suriname e México. No Brasil, quilombos e mocambos existiram aos milhares, de norte a sul. Eles acompanharam no século XVI a montagem de engenhos e casas grandes no Nordeste açucareiro. Passaram pelas fazendas de gado e lavouras de arroz e algodão, alcançando as áreas de mineração em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, até surgirem as fazendas cafeeiras de São Paulo e Rio de Janeiro no século XIX. Então, gente, olha, vocês estão vendo aí, né, que desde o século XVI até o século XIX, tá? Essas comunidades, né, essas pessoas
os escravos, né? Eles trabalhavam demais, trabalhos forçados, né? Sofreram muitas humilhações. Eles praticamente construíram o nosso Brasil, porque exatamente no século XVI, porque quando eu falo século XVI é 1500 e alguma coisa, quando eu falo século XIX é 1800 e alguma coisa, tá? Então, do século XVI até o século XIX, olha só o tanto que foi trabalhado, né? Trabalhos forçados, trabalhos que não tinham horário de descanso, não tinham alimentação saudável, não tinham um local digno, né? Para ter as suas famílias. Eles tinham mesmo, era que fugir mesmo, por conta desses maus tratos, né? Dessas injustiças, tá? E mesmo assim, eles fizeram engenhos, eles participaram, né? Do açúcar, do algodão, do arroz, do café. Então, todos esses trabalhos, né, foram feitos aí por escravos, né? Então, por isso que nós temos que valorizar aí essa cultura africana que teve, né, toda essa história aí que percorreu do século XVI até o século XIX. Havia quilombos também nas cidades de Recife, Salvador, São Luís, Porto Alegre e Rio de Janeiro, onde os fugitivos se reuniram nos subúrbios. Em pequenos ou grandes grupos, eles procuravam se esconder das tropas que tentavam escravizá-los mais uma vez. Eles não queriam novamente, né, serem escravos, porque primeiro, quando eles pegavam, né, os escravos que fugiam, primeiro eles açoitavam, né? Primeiro eles maltratavam bastante para fazer como exemplo para os outros que estavam lá não fugirem. E depois eles escravizavam de maneira muito severa mesmo. Depois de alcançar um lugar bem seguro, os escravos fugidos construíram casas, formavam famílias, praticavam seus cultos, caçavam e cultivavam seus alimentos. Olha só, eles conquistavam, né, pelo menos um pouco da sua liberdade, viviam, né, tinham pelo menos uma qualidade de vida quando eles fugiam. E aqui tem uma imagem muito linda aqui, que é do capoeira, né, uma pessoa fazendo capoeira numa comunidade aí do Rio de Janeiro. Vamos lá. Palmas para Palmares. O mais conhecido quilombo no Brasil foi de Palmares, em Alagoas, formado na Serra da Barriga no final do século XVI e que durou mais de 100 anos antes de ser destruído. Os historiadores acreditam que sua população era de mais de 20 mil pessoas, seus grandes líderes, Ganga, Zumba, e o mais famoso, Zumbi. Lutaram para manter o território que demarcaram para viver em liberdade e também a autonomia de seus companheiros quilombolas, chamados palmaristas, por causa do nome da comunidade, né, que era Palmares. No século XVIII e XIX, centenas de outros quilombos surgiram, alguns tão grandes como Palmares. Existiu o quilombo Cariterê, em Mato Grosso, e também o quilombo de Ambrósio, em Minas Gerais, tá? Então, aqui nós temos uma imagem também muito marcante, né, de uma apresentação de dança, né, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, que é dia 20 de novembro, tá? Em Araruana, no Rio de Janeiro, em 2015. Então, gente, aqui foi a leitura da reportagem, né, muito importante, desse tema importantíssimo que foi os quilombos, né, os quilombos, os palmares, os quilombolas. Então, toda essa cultura africana, por isso que teve essa reportagem mediante a essa importância, né, da nossa história do Brasil, tá? Então, agora vocês vão ficar com a explicação da atividade de casa.